Então, hoje nós vamos falar sobre o painel Covid-19, que permite o acesso de dados em tempo real sobre o avanço do novo coronavírus no Espírito Santo. E vamos também mostrar o capixaba, que lutou contra a doença durante 16 dias e hoje está curado. Lucas. Obrigado, Verônica, que está aqui comigo na TV Educativa, na redação da TV, sempre trazendo as últimas notícias para você ligado na TV Educativa e também na Rádio Espírito Santo do nosso Giro TV. Antes de entrarmos com os assuntos do dia, vamos girar o que foi destaque no Brasil e aqui no estado no dia de hoje, dia quente no noticiário. Na tela para você a manchete do G1. Mandetta, na tarde de hoje, anunciou por rede social que foi demitido por Bolsonaro do Ministério da Saúde, um desgaste que já acontecia desde a última semana e eles tiveram já há um bom tempo divergências públicas sobre isolamento social e sobre cloroquina também, que é um medicamento que o presidente disse que pode ser contra o coronavírus, e o ministro Mandetta sempre dizia que tinha que ter comprovação científica para o uso da cloroquina. Hoje à tarde ele foi demitido pelo presidente e logo em sequência, para você na tela manchete do UOL, já foi anunciado o substituto de Mandetta no Ministério da Saúde, Nelson Teich. E a aspa para ele: existe um alinhamento completo entre mim e o novo presidente, já disse o novo ministro da Saúde, o Nelson Teich, que vai assumir a pasta nesse momento de pandemia do novo coronavírus no Brasil inteiro. E, puxando para o destaque local, a Gazeta trouxe na manhã de hoje que a fala do secretário de Saúde do Espírito Santo, Nézio Fernandes, que o Espírito Santo terá que flexibilizar comércio por falta de ajuda da União. De acordo com o secretário Nézio Fernandes, a falta de políticas que conjuntem economia e saúde vai obrigar o Estado do Espírito Santo a ter que flexibilizar a reabertura do comércio. Voltando para cá, para passar os dados atualizados da pandemia do coronavírus no Brasil. Dados atualizados dão conta de 30.426 casos confirmados em todo o Espírito Santo. São 1.929 mortes confirmadas em todo o Brasil. E o capixaba passa a ter também acesso aos dados sobre o avanço do coronavírus em tempo real, por meio de plataforma virtual. No painel Covid-19 também é possível saber o perfil dos contaminados. A gente viu os dados do Brasil e quem traz essa novidade para a gente dos dados do Espírito Santo é a Verônica Salazar. Isso, Lucas. Agora o capixaba ele tem acesso a esses dados, né, que mostram o avanço do novo coronavírus aqui no Espírito Santo de forma bem mais detalhada que antes. E o mais interessante é que é em tempo real. E georreferenciada, né, de forma georreferenciada, ou seja, de acordo com a cidade ou então com o bairro. Até ontem, esses dados eram emitidos por meio de um boletim, né, que a Secretaria de Estado da Saúde emitia sempre no final do dia ou no início da noite, só que os dados não eram assim tão detalhados. E agora, esses dados, né, sobre essas novas contaminações, óbitos, pessoas curadas, casos investigados, muito mais, estão disponíveis para o público num painel que fica no site www.coronavírus.es.gov.br, né? A pessoa entra lá nesse site, clica no canto superior direito em transparência e aí já pode clicar no painel Covid-19. As informações demoram um tempinho para serem carregadas, né? Mas aí rapidamente a pessoa já tem um acesso a tudo que ele precisa saber sobre o avanço dessa doença aqui no estado. Ó, aqui tem as informações por cidade, bairro, porcentagem de testes, dados sobre a curva de crescimento da doença aqui no Espírito Santo. Se a gente olhar aqui, ó, Vila Velha, Vitória, Serra e Cariacica concentram o maior número de infectados. Então, a Grande Vitória acabou sendo aí o epicentro da doença no Espírito Santo, que já era de se esperar, né, pela quantidade de pessoas e movimentação que tem aqui na região da Grande Vitória. Quando puxamos as informações por bairros, Jardim Camburi continua na frente. Essa informação já havia sido divulgada na última semana e continua na frente com o maior número de infectados. Aí depois vem Praia da Costa, Praia do Canto em Vitória, Jardim da Penha em Vitória e também Itapuã em Vila Velha. Também dá também para ver as doenças
preexistentes, né, dos pacientes que foram diagnosticados com a doença, essas doenças que normalmente causam maiores complicações a esses pacientes. Em primeiro lugar, nessa conta, Lucas, são mais afetadas as pessoas que têm problemas cardíacos, as pessoas que têm problemas no coração, seguido de pessoas com problemas de pulmão, né, diabetes, aí vem também o tabagismo, né, quem fuma, ó, dica importante para a pessoa parar de fumar imediatamente. Na sequência vem as pessoas que têm problemas com obesidade, né, sobrepeso e, por fim, pessoas com problemas renais. E olha, um dado que preocupa as mulheres, né, as mulheres são as mais afetadas aqui no Espírito Santo pela contaminação do coronavírus, Lucas. E tem também, se você procurar nesse painel, a faixa de idade das pessoas que são mais afetadas. Vem entre as pessoas entre 30 e 39 anos aqui no Espírito Santo são as mais afetadas, olha só, seguido das pessoas que têm entre 40 e 49 anos. Tudo isso, Lucas, em tempo real, né? Essas informações antes, como eu disse, eram repassadas por meio de um boletim que era emitido pela Secretaria da Saúde todos os dias, mas hoje esses números são bem mais detalhados. E uma informação que contribui bastante é que antes o governo dava as informações só dos hospitais públicos, do hospital público, né, dos hospitais públicos e do laboratório público. Agora não. Agora o Estado tem acesso também aos dados dos hospitais particulares e dos laboratórios particulares, o que ajuda, né, a essa contabilização, ao governo ter uma melhor visão de cenário do avanço dessa doença no Espírito Santo, até como forma de propor aí as medidas de contenção dessa doença. Bom, só para a gente finalizar, o painel foi desenvolvido pela Prodeste, né, o Instituto de Tecnologia da Informação do Estado, da Secretaria de Controle e Transparência e pela Superintendência Estadual de Comunicação, a SECOM, e pelo Instituto Jones dos Santos Neves. Lucas. Esse painel vai ajudar bastante para a pessoa acompanhar de casa, e a intenção do governador, na última semana ele deu uma entrevista coletiva falando sobre isso, que as pessoas que moram nos bairros onde há mais casos fiquem atentas e passem a ter certo receio de sair na rua ao ver que o bairro onde ela mora, onde ela reside, está com casos da Covid-19. Na tela para você, mais uma vez, aqui o nosso painel. Dados atualizados, são 856 casos confirmados e a boa notícia, 480 pessoas já curadas da Covid-19. Como disse a Verônica, todos os detalhes e informações completas estão lá no site coronavírus.es.gov.br. E a segunda etapa de vacinação contra a gripe em Vila Velha começou com problemas. Muita gente pensou que hoje a vacinação seria realizada no sistema drive-thru, mas na verdade o público-alvo era paramilitares. Já em Cariacica, a vacinação pelo sistema drive-thru foi tranquila e rápida, como mostra a repórter Camila Soares. A segunda etapa da vacinação contra a gripe começou tranquila no município de Cariacica. No drive-thru, 4 módulos atendem os pacientes com agilidade. Muito tranquilo, muito rápido, eficiente. Tá louco para chegar aqui e vacinar? Agora foi rápido, foi rapidinho. Na cidade vizinha, muita gente chegando cedo para garantir a proteção contra a gripe, situação que ajudou a gerar uma fila enorme de carros. Isso é uma vergonha, uma falta de respeito, infelizmente é uma bagunça. Desrespeito, é palhaçada isso, porque a gente chega aqui, nem ninguém vacinando não tem e ninguém para avisar que não vai ter. No município de Vila Velha, a vacinação contra a influenza estava marcada para começar às 8 horas da manhã. Mas aqui no Parque da Prainha, nada aconteceu. Vale lembrar que hoje a Prefeitura de Vila Velha está vacinando a equipe do Exército, os profissionais de segurança do Exército, está vacinando a equipe da Guarda Municipal, né? Estamos vacinando hoje guarda-vidas. Então, hoje, na quinta-feira, não existe ponto de vacinação para o público. É importante que vocês, né, toda a população, busque informações fidedignas para que não sejam, né, confundidos através dos fake news. Então, entrem no site da Prefeitura de Vila Velha, que lá estão todas as orientações do
dos dias de vacinação e também dos pontos de vacinação. Além das pessoas com doenças crônicas, trabalhadores e detentos do sistema prisional ou sistema socioeducativo, os idosos e profissionais da saúde que perderam o prazo de imunização na primeira etapa ainda podem vacinar. Caminhoneiros, portuários, forças policiais e profissionais de transporte coletivo também estão sendo atendidos nessa etapa. Patrões e empregados nesse período de pandemia. O chefe do Ministério Público do Trabalho do Espírito Santo respondeu para o Giro TV alguns questionamentos que envolvem as relações trabalhistas nesse período. Vamos conferir. No Espírito Santo, nós temos acompanhado os principais segmentos econômicos, como o comércio, como a indústria e os serviços. Nós instauramos 54 procedimentos promocionais em todo o estado do Espírito Santo para poder fazer esse acompanhamento. E temos recebido denúncias de todos os setores da população e temos 204 procedimentos de investigação instaurados apenas após o início da pandemia Covid-19. Uma outra dúvida que nos foi submetida diz respeito às renegociações de contrato de trabalho para redução de salários e jornadas aqui no estado do Espírito Santo. Nós temos acompanhado essa situação com extrema cautela, com muita atenção e diligência. Antes da edição da medida provisória 936 de 2020, nós já estávamos recebendo denúncias de reduções salariais excessivas e sem diálogo prévio com o sindicato profissional. Após a medida provisória, surgiu um impasse jurídico a respeito da anuência dos sindicatos de trabalhadores, que poderia ser posterior a tais acordos individuais. Embora esse assunto esteja nas mãos do Supremo Tribunal Federal para decisão no dia 16 de abril, o Ministério Público do Trabalho incentiva o diálogo social e o diálogo trabalhista como a melhor forma de se resolver esses conflitos coletivos, preservando os empregos e a renda da parte formalizada da população trabalhadora. Quais seriam os setores que mais estão renegociando contratos de trabalho? Todos os setores foram impactados com a crise. Nós temos registros de renegociação de contratos nos setores comercial, industrial e nos setores de serviços. E quais seriam os princípios que as empresas e trabalhadores devem respeitar nessas renegociações? Bom, o princípio fundamental é o da negociação coletiva livre e transparente. Clareza nas proposições, vontade de conciliar e foco na saúde e na manutenção dos rendimentos dos trabalhadores e também na capacidade financeira das empresas. Nos perguntam também como o Ministério Público está acompanhando essas demissões coletivas, de que forma está sendo feito e o que pode ser feito para evitar que muita gente perca o emprego. Olha, o Ministério Público do Trabalho ele disponibiliza aos interessados a sua experiência em mediações no campo trabalhista. Nós temos atuado com sucesso em negociações que tenham por propósito a preservação do emprego, mediante concessões recíprocas das partes. Então nós acompanhamos por meio de notícias que nos chegam, nós acompanhamos pela mídia, nós acompanhamos pelos órgãos, sobretudo judiciários, né, que remetem para nós sentenças e material para que nós então tenhamos conhecimento dessas negociações e, claro, recebemos muita coisa também dos próprios atores sindicais, né, federações e confederações, tanto de trabalhadores como de empregadores. O que pode virar ação na justiça? Que práticas podem ser resolvidas pela justiça? Olha, em princípio, todas as violações de direito podem ser objeto de ações judiciais. O ideal é que os próprios sujeitos, o empregado e o empregador, diretamente ou por seus representantes, normalmente os sindicatos, procurem as formas de autocomposição, evitando o uso da justiça, sobretudo nesse momento de isolamento social e de suspensão dos prazos judiciais. Há uma tendência forte de aumento do volume de ações relacionadas com o não pagamento de salários, relacionadas com o não pagamento de verbas rescisórias,
relacionadas com alterações irregulares de contratos de trabalho e matérias pertinentes à frustração de negociações coletivas quando estas são obrigatórias. Aí as dicas do Ministério Público do Trabalho em tempos de pandemia, na relação, patrões e empregados, que é sempre muito importante trazer para você ligado aqui no Giro TVE. Lembrando que daqui a pouco nós vamos ter o pronunciamento do governador Renato Casagrande, direto do Palácio Anchieta, atualizando mais medidas em relação ao combate à pandemia do coronavírus aqui no estado do Espírito Santo. Primeiro intervalo aqui no Giro TVE, daqui a pouquinho voltamos. Ele é dono de qualidades incríveis e também de uma legião de fãs. Mas tem um parente que, para ser ainda mais especial, não precisa de nada disso. O irmão do Jorel. Vamos acompanhar isso de perto. De segunda a sexta, 6h45 da tarde. 450 anos do maior evento religioso do Espírito Santo, os fiéis vão fazer seus votos à padroeira do estado na segurança de casa. De 12 a 19 de abril, acompanhe as missas do Oitavário diretamente do Convento da Penha, de segunda a sexta-feira, 3 da tarde, sábado e domingo, 5 da tarde. No dia 20, missa especial com o padre Reginaldo Manzotti, ao meio-dia. TVE. Capixaba como você. Por que eu não pensei nisso? Se assistindo bastante televisão. Certo. Deixa que eu abro. O que é a vida, hein, pessoal? Cuide bem dela. Você não está sozinho. Continue aí, firme conosco. Quem tem cultura está em casa. Solta o Som agora ganhou uma faixa exclusiva na TV Educativa. O melhor da música capixaba e os melhores clipes, toda sexta às 7h45 da noite, aqui na TVE. TVE 45 anos. Capixaba como você. Uma vítima de queda. E uma senhora atropelada entre a vida e a morte. E os desafios de um piloto para se tornar comandante do Acre. Está cheio de carro no estacionamento. Tem que chegar o mais rápido possível. Nas ocorrências de resgate, esses segundos, esses minutos são importantes. Estamos de volta com mais um bloco do Giro TVE nesta quinta-feira e você pode participar com a gente por meio das redes sociais da TV Educativa e da Rádio Espírito Santo. Pelo WhatsApp também, você pode mandar para cá o seu vídeo no 27 999 43 55 74. Vou repetir, 999 43 55 74. Mande para cá o que você está fazendo em casa em tempos de quarentena, em vídeo, em foto para a gente no WhatsApp do Giro TVE. E a gente abre o segundo bloco com uma notícia de esperança. Eu volto a chamar a Verônica Salazar, que traz para a gente a história de um capixaba que venceu a luta contra o coronavírus. Verônica.
Lucas, então, como a gente já estava falando no primeiro bloco, com essa apuração mais, com a divulgação mais apurada, né, dos dados relacionados à Covid-19 aqui no Espírito Santo, a gente passou a ter acesso a informações que antes a gente não tinha, né? E tem um dado que tem chamado a atenção da gente, não só, né, os dados de novas contaminações, de pessoas que estão sob investigação, mas também de pessoas que estão curadas dessa doença, Lucas. Olha, pelo site lá do coronavírus, que foi lançado pelo governo do estado, e o painel Covid-19, os dados de hoje, tá, já atualizados há pouco tempo, depois das 3 horas da tarde, dos 856 casos confirmados, 480 estão curados. Olha que notícia boa, Lucas. Um desses curados é o empresário Frederico Carvalhais, de 46 anos, morador de Vitória. Ele enfrentou a doença por 16 dias e hoje ele está curado. Ele fez um depoimento para a gente, Lucas. Vamos ver? Tive sintomas a partir da semana do dia 16 de março. Fui efetivamente internado no dia 30, após exames e tudo. E no dia 30 eu fiquei internado, passei por um processo também de ficar entubado, ficar desacordado nesse período. Tem hora que não está no seu controle, mas eu jamais joguei a toalha e nesse período inteiro eu estava ciente de que ia dar certo. Eu também tive complicações na hora de retirada do tubo, as taxas não estavam adequadas. Depois disso tudo, eu acabei no dia 10 de abril, retirada do tubo, sexta-feira da Paixão, né? Olha a representatividade disso. Segunda-feira eu já estava no quarto e no dia 14 eu tive alta. O processo inteiro durou aí 16 dias. Então, gente, fique em casa, cuide-se, se cuide. É muito sério a Covid. Pois é, Lucas. Então, vamos repetir então o site para as pessoas terem acesso a essas informações: www.coronavírus.es.gov.br, tudo junto, minúsculo, sem acento. Então, só reforçando aí as palavras do nosso amigo Frederico, que está curado do vírus. Essas medidas de isolamento, elas são muito importantes e estão sendo muito eficientes até para o Estado conseguir se organizar, né? De forma que todo mundo que precisar de atendimento no serviço público tenha aí um atendimento adequado, né, para se tratar dessa doença, Lucas. É isso daí, na tela para você também os dados dos curados. Você vai acompanhar que também o maior número de curados está justamente onde tem o maior número de casos do coronavírus, que é justamente o bairro de Jardim Camburi, em Vitória. Na sequência, também em Vitória, na Praia do Canto, aí o mapa apenas dos curados para você no site coronavírus.es.gov.br. E a Prefeitura de Vitória está distribuindo marmitas para os moradores de rua. A repórter Camila Soares esteve hoje nos pontos de distribuição. Moradores em situação de rua de Vitória estão sendo assistidos por uma ação da Prefeitura de Vitória, junto com diversas secretarias, na entrega de marmitas a esses moradores. Aqui na Enseada do Suá, na Praça do Papa, estão sendo entregues apenas hoje 53 marmitas para essas pessoas. A Prefeitura de Vitória montou algumas estratégias para as pessoas em situação de rua, baseada em 3 eixos, que é a higienização, a alimentação e a prevenção. Pensando nisso, nós pensamos em distribuir, em executar essa ação em 3 pontos da cidade. Um é o Centro Pop, que funciona, está atendendo 115 pessoas por dia, com higienização, alimentação e orientação de prevenção. Os outros 2 pontos são as 2 tendas, uma aqui em Enseada do Suá, que é esta, e a outra lá próximo ao Parque Pedra da Cebola, que é o outro ponto. E esses pontos, esses 2 pontos à tenda, são para aquelas pessoas que não querem ou não acessam o Centro Pop lá no Mário Cipreste. Então, pensando nisso, para conseguir alcançar um maior número de pessoas em situação de rua, nesses 3 eixos de higienização, alimentação e prevenção, foi por isso que a Prefeitura pensou essa ação nessas 2 tendas, nesses 2 pontos, que é onde há um maior número de pessoas em situação de rua que circula para esses 2 pontos.
Ao todo, são servidas 200 refeições diariamente nesses 3 pontos, além de outras 260 oferecidas em outros espaços, como albergue, abrigo e casa do imigrante. As entregas acontecem de 11h30 da manhã até a 1h30 da tarde. E já é possível fazer a feira sem sair de casa por conta da pandemia do coronavírus. O Sebrae cria uma plataforma que aproxima feirantes e consumidores. Com as últimas medidas de isolamento social para conter o avanço do coronavírus, Covid-19, você que sempre foi cliente de feira, certamente está sentindo falta de comprar os produtos aí perto da sua casa, fresquinhos, direto daí na feira, né? Então, para isso, para encurtar um pouco essa distância entre você, consumidor, e os feirantes, o Sebrae criou essa plataforma que pode ser acessada no endereço feiranainternet.com. Entrando lá, você vai poder buscar e localizar o feirante. Você pode fazer filtros por cidade, por bairro, por tipo de produto, se é um produto orgânico, se é um produto convencional. Você pode também escolher lá o tipo de produto que você está procurando, como açougue, frutas, hortaliças, enfim, temperos. Existem várias opções. E lá você vai poder buscar e entrar em contato diretamente com o feirante, sem intermediários. Você vai ser direcionado para o WhatsApp dele, clicando no botão fazer pedido, e aí você vai combinar a forma de pagamento, vai combinar o horário de entrega, tá bom? Você também, que é um feirante e ainda não está na plataforma, tem uma aba lá que é Seja um Feirante. Clicando nessa aba, você vai preencher um formulário e aí também vai fazer parte e ter seus produtos anunciados na plataforma feiranainternet.com. Bem simples, tá? É bem direto ao ponto, sem intermediários e melhor, de graça, tá bom? Compre dos pequenos negócios e continue aí contribuindo para que a economia local continue funcionando. Então esse é o recado do Sebrae para se fazer feiras online de maneira virtual, sem ter que frequentar grandes aglomerações de forma física. Já fala lá do Palácio Anchieta o governador Renato Casagrande. Daqui a pouquinho vamos para lá para acompanhar o pronunciamento do governador. Agora vamos finalizando esse segundo bloco do Giro TV. Daqui a pouquinho voltamos. A pluralidade e a sonoridade da nossa música de raiz, com seus mestres e grupos, são destaque na série Visceral Brasil, As Veias Abertas da Música. Um registro da origem e base de construção da música popular brasileira. Visceral Brasil, toda sexta, às 10h15 da noite. Voltamos agora para falar direto do Palácio Anchieta, onde fala o governador Renato Casagrande. Renato Casagrande, daqui a pouquinho voltamos já com o áudio restabelecido do governador, que fala sobre novas medidas do governo do estado no combate à pandemia desse novo coronavírus. Assim que tivermos o áudio restabelecido direto do Palácio Anchieta, voltamos com esse pronunciamento do governador. Lembrando que vários lançamentos foram realizados nessa última semana, como por exemplo a plataforma coronavírus.es.gov.br, que a Verônica destacou aqui no começo do nosso programa, onde os moradores e profissionais de saúde podem acompanhar passo a passo dados baseados em curados, suspeitos, investigados e também casos prováveis do novo coronavírus, que teve um número muito alto de salto na última semana por conta do aumento de testes aqui no Espírito Santo. Então já temos aí cerca de 850 casos confirmados da Covid-19 até o momento no Espírito Santo e infelizmente a previsão é de que esse número alcance 1.000 pessoas até o fim desta semana. Como a gente está falando, fala do Palácio Anchieta o governador Renato Casagrande. Daqui a pouquinho vamos para lá com o áudio restabelecido do governador para acompanharmos esse pronunciamento, e fica uma expectativa também da fala do governador em relação ao comércio que vai ser retomado ou não lá para o que está previsto para se fechar até o próximo domingo, mas há a previsão também da reabertura parcial do comércio, como fala o governador Renato Casagrande. Já temos o áudio dele? É você entrar no site e clicar painel Covid, que você vai ter todas as
informações. Vocês já viram hoje que nós já crescemos, infelizmente, no número de pessoas confirmadas com Covid, já chegamos também, infelizmente, a 25 pessoas que perderam a vida nesse tempo. Hoje foram mais 3 pessoas que perderam. A pluralidade e a sonoridade da nossa música de raiz, com seus mestres e grupos, são destaque na série Visceral Brasil, As Veias Abertas da Música. Um registro da origem e base de construção da música popular brasileira. Visceral Brasil, toda sexta, às 10h15 da noite. Repare, quantas vezes você coloca as mãos na boca e nos olhos. É assim que o vírus entra no corpo. Fique atento e lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel antes e depois de comer. Após tossir ou espirrar, tocar maçanetas e estar em locais públicos. Boa higiene é fundamental para que o novo coronavírus não se espalhe. Vai dar tudo certo. Eles são responsáveis pelo desenvolvimento científico no Brasil e suas descobertas, pesquisas e patentes se destacam no cenário internacional. Eles são cientistas brasileiros entre os melhores. Série documental inédita. E no 5º episódio... Eu sou Frederico Garcia, pesquisador e professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Junto com a minha equipe, estou desenvolvendo um novo medicamento que pode melhorar a vida de muitas pessoas. Uma vacina para tratar a dependência de crack. Quinta, 11h45 da noite. 450 anos do maior evento religioso do Espírito Santo, os fiéis vão fazer seus votos à padroeira do Estado na segurança de casa. De 12 a 19 de abril, acompanhe as missas do Oitavário diretamente do Convento da Penha, de segunda a sexta-feira, 3 da tarde. Sábado e domingo, 5 da tarde. No dia 20, missa especial com o Padre Reginaldo Manzotti, ao meio-dia. TVE. Capixaba como você. O ano de 2020 não será esquecido na história da humanidade. Tudo por causa do surgimento de um vírus que tem vitimado pessoas em todo o mundo. O coronavírus, agregando todas as informações, todo dia, às 15, de todos os dados do Covid-19, há uma avaliação hoje que é uma instituição especializada em dados de transparência na área de saúde e formatou uma avaliação chamada Transparência Covid-19, onde ela avalia todos os estados do Brasil em termos de transparência, e o painel que nós apresentamos ontem, que vai sendo aperfeiçoado, já ficou em segundo lugar na avaliação que eles fizeram hoje. Nós lançamos ontem o painel, e o painel já colocou o Espírito Santo como o estado em segunda posição, o estado mais transparente do Brasil com relação aos dados, às informações, tudo que a gente precisa informar a sociedade capixaba. Então, já produziu resultado, porque transparência é o que nós estamos buscando sempre para poder dar segurança à sociedade capixaba, do mesmo jeito que todos os contratos nossos, todas as compras nossas estão no portal da transparência, estão no site coronavírus.es.gov.br, e o painel Covid também está lá. É você entrar no site e clicar painel Covid, que você vai ter todas as informações. Vocês já viram hoje que nós já crescemos, infelizmente, no número de pessoas confirmadas com Covid, já chegamos também, infelizmente, a 25 pessoas que perderam a vida. O limite, a referência, é uma pessoa para cada 10 metros quadrados. Então, cada estabelecimento vai saber quantas pessoas podem estar ao mesmo tempo dentro de cada estabelecimento e vai ter que colocar de forma visível quantas pessoas podem estar ao mesmo tempo fazendo suas compras. E a partir daí, as casas receberão a fiscalização. Então tem um limite
de uma pessoa por 10 metros quadrados, para que a gente mantenha uma distância entre as pessoas, entre os clientes e os colaboradores e os trabalhadores. Também tem diversas regras e limitações. Que se formar fila, tem que ter afastamento de 1,5 metro, tem que ter marcação, né, para que haja efetivamente a destinação das pessoas nessas filas, com essa distância entre uma e outra. Tem que ter desinfecção dos carrinhos e cestas imediatamente antes e depois do contato do cliente com esses carrinhos e essas cestas. Tem que disponibilizar naturalmente o lavatório com sabão, o álcool em gel, para que as pessoas possam ter à disposição. Também uso de máscara para todos os servidores, todos os trabalhadores, além de álcool em gel ou de lavatório com sabão, uso de máscaras, né, para todos os trabalhadores. Então, a distância entre o caixa e a pessoa que está pagando de 1,5 metro. Se não tiver essa distância, tem que colocar aquela máscara de acrílico, vou chamar de acrílico, mas pode ser outro produto, acetato, que eles chamam, é um produto que faz aquelas máscaras que também são usadas em centros cirúrgicos. Então, são medidas que estão no decreto. Aí a fala do governador, a gente teve um problema na conexão direta do Palácio, mas vamos voltar a acompanhar o governador. Funcionamento dessas lojas comerciais de alimento, de higiene, de limpeza. A gente tem mais um probleminha técnico direto do Palácio Anchieta, mas vamos acompanhar a parte final do pronunciamento do governador. Quero agradecer a ajuda de todo mundo. Já estávamos no final desse pronunciamento do governador direto do Palácio Anchieta. Você acompanhou praticamente na íntegra a fala do governador com novas medidas no combate ao novo coronavírus. Agora, rápido intervalo aqui no Giro TV. Daqui a pouquinho voltamos com o nosso terceiro e último bloco. A pluralidade e a sonoridade da nossa música de raiz, com seus mestres e grupos, são destaque na série Visceral Brasil, As Veias Abertas da Música. Um registro da origem e base de construção da música popular brasileira. Visceral Brasil, toda sexta, às 10h15 da noite. Repare, quantas vezes você coloca as mãos na boca e nos olhos. É assim que o vírus entra no corpo. Fique atento e lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel antes e depois de comer. Após tossir ou espirrar, tocar maçanetas e estar em locais públicos. Boa higiene é fundamental para que o novo coronavírus não se espalhe. Vai dar tudo certo. Eles são responsáveis pelo desenvolvimento científico no Brasil e suas descobertas, pesquisas e patentes se destacam no cenário internacional. Eles são cientistas brasileiros entre os melhores. Série documental inédita. E no 5º episódio... Eu sou Frederico Garcia, pesquisador e professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Junto com a minha equipe, estou desenvolvendo um novo medicamento que pode melhorar a vida de muitas pessoas. Uma vacina para tratar a dependência de crack. Quinta, 11h45 da noite. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Giro TV desta quinta-feira. Você acompanhou no último bloco alguns probleminhas técnicos aqui, mas deu para acompanhar o pronunciamento do governador do estado, Renato Casagrande, que falou sobre medidas importantes que serão tomadas na semana e até o fim da semana em combate à pandemia do coronavírus. Para você que não acompanhou todo o pronunciamento por conta de alguns probleminhas técnicos, vamos saber da Verônica Salazar, que acompanhou na íntegra esse pronunciamento, qual foram os destaques ditos pelo governador. Verônica.
Então, Lucas, o governador assinou um decreto hoje, né, para começar a valer a partir de segunda-feira, que regulamenta o funcionamento dos supermercados aqui no Espírito Santo. Aí entram supermercados, hipermercados, lojas de conveniências, hortifrutis, tudo que vende esse tipo de material. A partir de segunda-feira, então, esses locais vão precisar de adotar algumas regras. Por exemplo, vai limitar a quantidade de pessoas que vão entrar nesses estabelecimentos. Vão precisar fazer uma conta, então você vai poder ter dentro do estabelecimento uma pessoa a cada 10 metros quadrados. Então é um cálculo aí que cada estabelecimento vai ter de fazer para poder fazer uma contenção ali das pessoas que vão entrar ou não para poder fazerem compras. E aí, no caso, se o seu estabelecimento for muito pequeno, aí no caso vai ter que ter uma contenção um pouco maior, justamente para não ter essa aglomeração de pessoas que a gente tem costumado ver, especialmente nos fins de semana, né? Tem também a questão das filas. Se tiver uma fila para poder pagar, né, ali no caixa, tem que ter uma distância de 1,5 metro de uma pessoa para outra. Então, essa demarcação tem que ser feita no chão, até para que os clientes eles tenham essa visão um pouco mais apurada, né, de saber quanto tempo, qual a distância que ele tem de um para o outro. Também vai precisar fazer a desinfecção dos carrinhos, né, antes e depois do cliente usar. E, por fim, todos os funcionários vão ter de usar máscaras, Lucas, justamente para proteger os funcionários. E os supermercados também vão ter que oferecer um lavatório com sabão ou álcool em gel para que todos aí possam fazer a asepsia ali no local. Lucas, essas foram, então, as principais medidas então, que anunciadas hoje. Obrigado, Verônica. Então, você acompanhou aí principalmente essa determinação aos supermercados para promover, na verdade, o distanciamento social, que é de extrema importância nesse período de pandemia do coronavírus. E está sendo lançada uma exposição virtual em comemoração aos 450 anos da Festa da Penha, que você acompanha aqui na TVE. A nossa colega Gisele Paiva tem as informações. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos que assistem ao Giro TV. A mostra foi organizada pelo Sindicato dos Artistas Plásticos do Espírito Santo e deveria acontecer neste mês de abril na Galeria Virgínia Tamanini, mas devido ao cenário mundial foi transformada em catálogo. E eu posso garantir para vocês, ficou muito bonito. O catálogo reúne obras de 80 artistas do Espírito Santo e de vários estados do Brasil. São técnicas e conceitos variados, como desenhos, mosaicos, fotografias, bordados e objetos, todos com uma abordagem à Festa da Penha. A arte do catálogo é assinada pelo artista Lastênio Escopel. O catálogo pode ser baixado no site oficial do Convento da Penha, www.conventodapenha.org.br. A exposição dos trabalhos também pode ser vista no Instagram da galeria, @Galeria Virgínia Tamanini. Todas as obras estão à venda. O Sindicato dos Artistas Plásticos não poderia deixar passar essa data em branco. 450 anos do Convento da Penha, da Festa da Penha, vamos assim dizer. Né? O convento que tem a sua história ligada às artes plásticas. Né? Tudo começou com a devoção de Frei Pedro Palacios, né, com o retábulo da Nossa Senhora das Alegrias, que dormia no lugar e amanhecia lá no alto do convento. Né? Então a história do convento está ligada às artes plásticas. E para nós artistas é uma enorme satisfação estar promovendo essa exposição. Né? No início ia ser uma exposição na nossa Galeria Virgínia Tamanini, mas com essa pandemia, né, nós transformamos nesse formato virtual, né, o que possibilitou a participação de artistas de várias partes do Brasil. O Teatro Capixaba está de luto. Morreu na manhã de hoje de pneumonia bacteriana a atriz e escritora Vera Viana. Autora de dezenas de peças teatrais que foram encenadas nos palcos do Espírito Santo e eternizadas em livros, Vera Viana sempre foi uma defensora incansável das artes e da cultura. Essa militância a levou a ocupar a Secretaria de Cultura de Vitória e a presidência do Sindicato dos Artistas. Na TV Educativa, idealizou e dirigiu vários programas de sucesso e documentários como Momentos de uma Raça.
Vera Viana deixa um legado de luta pela valorização da cultura. Então fica a solidariedade da TVE aos parentes e amigos da Vera Viana e assim encerramos o Giro TVE desta quinta-feira. Nos 150 anos do maior evento religioso do Espírito Santo, os fiéis vão fazer seus votos à padroeira do Estado